Partiu para os estudos das soluções. Hoje a gente vai estudar a unidade de concentração, que é a concentração comum. Saudações, senhoras e senhores, professor Felipe Garcia na área. Se esse canal aqui estiver te ajudando com os seus estudos, considere deixar um like, se inscrever no canal, recomendar esse vídeo para os seus amigos e, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Resumindo aqui ao meu tradicional cantinho direito, hoje a gente vai explicar o básico sobre o que são as unidades de concentração, que são aí relações de soluto e solução, relações quantitativas. A gente pode ter massa de soluto, massa de solução, massa de soluto, volume de solução, volume de soluto, volume de solução, dentre outros, beleza? E hoje especificamente a gente vai começar com a concentração comum, que também é chamada de concentração grama por litro. O que é a concentração comum? Ela é uma relação entre a massa do soluto na unidade de grama e o volume da solução na unidade litro, beleza? A concentração comum é gramas por litro. Quer dizer que eu tenho que ser sempre grama em cima e litro embaixo? Não. Pode ser miligrama por litro, pode ser miligrama por mililitro, beleza? Nada impede, desde que seja uma unidade de massa em cima e volume embaixo, vai se tratar de uma concentração. A concentração comum é que é gramas por litro, beleza? Então aqui a gente tem a fórmula, né? A relação basicona, que é concentração comum, que em gramas por litro vai ser massa de soluto, em cima é soluto, em gramas, e o volume da solução em litros. E aqui embaixo a observação que eu acabei de falar. Podem ser utilizadas outras unidades de massa e volume, como miligramas, mililitros, metros cúbicos, etc. E para você que já se assustou, Felipe, eu não faço ideia do que é metro cúbico, o que é decímetro, centímetro cúbico, vamos às conversões mais básicas, assim. Você chegou nessa aula, você não faz ideia do que é isso, tá com uma dívida grande. Então vamos que vamos. Conversões de massa. Essas conversões a gente tem que saber, beleza? 1 grama são 1000 miligramas. 1 quilograma são 1000 gramas, ou seja, 1 milhão de miligramas, 10 a 6 miligramas. 1 tonelada são 1000 quilos, beleza? 1 milhão de gramas, 1 bilhão de miligramas. E aí a gente tem esses prefixos aqui que auxiliam a gente, né? Que são mili e o quilo. O mili significa 10 a menos 3. Então, quando eu falo 1000 miligramas, é 1000 vezes 10 a menos 3 gramas. Por isso que 1000 vezes 10 a menos 3, que é 1 sobre 10 a 3, dá 1. Beleza? Então, os sufixos mili e quilo, eles vão orientar a gente sobre o que a gente está fazendo. 1 quilograma. 1 vezes 10 a 3 gramas. Por isso dá 1000 gramas. Beleza? E aqui embaixo a mesma coisa, só que para os volumes. 1 ml, 1 mililitro, 1 vezes 10 a menos 3 litros, vai ser 1 centímetro cúbico. 1 litro são 1000 mililitros. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, que são a mesma coisa que 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, beleza? E 1 metro cúbico, 1000 litros, que é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Se você não tem muita ideia desse centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico, pensa, centímetro é 1 sobre 100 de metro. Decímetro é 1 sobre 10 de metro. Então, 1 decímetro são 10 centímetros. E 1 metro são 100 centímetros. Então, imagina um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubinho muito pequeno. O que cabe ali? 1 ml. Imagina um cubo com 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. O que cabe ali? 1 litro, 1000 ml. Imagina um cubo com 1 metro, 1 metro e 1 metro. O que cabe ali? 1000 litros. Beleza? Essas são as macetes, as dicas de conversões básicas aí de unidades de massa e volume. E se eu quiser converter da unidade de gramas por litro para miligramas por litro, por exemplo, o que eu vou fazer? De gramas para miligramas, eu tenho que multiplicar por 10 a 3, porque o mili significa 10 a menos 3. Então, 10 a 3 vezes 10 a menos 3 para manter a igualdade. Multipliquei por 10 a 3 em cima, multipliquei por 1 embaixo. Então, a concentração em miligramas por litro vai ser igual à concentração em gramas por litro vezes 10 a 3. A segunda conversão, de gramas por litro
para gramas por mililitro. Em cima eu mantive, grama continuou sendo grama, então vezes 1. Embaixo, para botar o prefixo mili, que é 10 a menos 3, eu tive que multiplicar por 10 a 3 para manter a igualdade. Então, mililitro, litro para virar mililitro, eu multipliquei por 10 a 3, então a concentração em gramas por mililitro vai ser igual à concentração em gramas por litro dividida por 1000. Beleza? Agora de grama por litro para miligrama por mililitro. E aqui tem um aspecto interessante, né? Aqui a gente tem multiplicação por 10 a 3 em cima e embaixo. Ou seja, a concentração em miligramas por ml é a mesma coisa que a concentração em grama por litro vezes 1. Então eu posso converter direto, Felipe? A concentração em grama por litro para grama por mililitro fica o mesmo valor? Sim, beleza? Essas são as conversões básicas de unidades de concentração, são as dicas de conversão. Agora vamos ver um pouquinho mais a fundo a relação que a densidade tem com a concentração. A gente vai ter a densidade definida como T igual a M sobre V. E se a gente jogar o V multiplicando e o D dividindo, a gente tem que o volume é igual a massa sobre a densidade. E aí, D é a densidade, M é a massa, V é o volume. E a concentração, ela é massa absoluta sobre volume da solução. O volume da solução não é igual a massa da solução sobre a densidade dela, que foi a relação que eu vi aqui em cima. Então eu substituo esse volume por massa sobre densidade e eu chego no final a uma relação. Massa absoluta vezes a densidade da solução sobre a massa da solução vai ser igual à concentração, para casos onde ele me dê, onde a questão, o enunciado me dê densidade de solução e massa de solução para eu achar um volume, beleza? Aí, observação, as unidades de massa e volume utilizadas nessa fórmula aqui, D igual a M sobre V ou V igual a M sobre D, elas têm que ser a mesma da densidade. Então, por exemplo, se a densidade está em gramas por centímetro cúbico, gramas por ml, a unidade de massa tem que ser grama, a unidade de volume tem que ser ml. Se a densidade está em gramas por metro cúbico, a unidade de massa aqui é gramas, a unidade de volume é metro cúbico. Beleza? Fez sentido isso? Se não fizer, me fala aí nos comentários, tire suas dúvidas à vontade, beleza? Agora a gente vai para alguns exemplos e se esse vídeo está te ajudando, considera deixar um like, considera dar uma sugestão, considera se inscrever no canal, ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos embora. A gente tem nesse primeiro exemplo aí a massa de um soluto qualquer de 4 gramas e um volume de solução de 250 mililitros. Ele quer que a gente calcule a concentração em gramas por litro e em gramas por mililitro. E eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou fazer pela fórmula e eu vou fazer por regra de 3, beleza? Então, pela fórmula, de cara, eu consigo C igual a M sobre V. Então, aqui eu vou ter que a concentração vai ser 4. Eu só não posso esquecer o seguinte. Ele me pediu em gramas por litro. 250 ml está em ml. Então, eu tenho que converter para litro. 0,25 litros. Ou seja, a concentração aqui vai ser 16 gramas por litro. Show? Cálculozinho bem trivial. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. E ele quer que a gente calcule também isso aqui em gramas por ml. Se eu tenho 16 gramas para cada 1 litro, se eu tenho 16 gramas para cada 1 litro, eu tenho 16 gramas para cada 1000 ml. Certo? 16 divididos por 1000 vai dar 0,016 gramas por ml. Beleza? Então, esse aí é o primeiro comando, primeiro e único, né, comando da questão. A gente vai fazer agora por regra de 3. Beleza? A gente tem 4 gramas de soluto para cada 250 ml de solução. A gente quer saber quanto tem em 1000.
que é justamente a concentração em gramas por litro. Então aqui a gente vai ter x gramas de soluto. X vai ser 1000 vezes 4 divididos por 250. 1000 vezes 4, eu simplifico o 1000 com o 250, que vai ficar 4 em cima e 1 embaixo. E aqui eu já vou ter o resultado, que é os 16 gramas por litro, que eu já achei ali. 16 gramas, e aí eu já sei que 16 gramas estão em 1000 ml, então essa de fato é a concentração. E agora, por regra de 3, como que eu acharia a concentração em gramas por ml? Como que eu converteria essa concentração em gramas por ml? Se eu sei que 16 gramas de soluto estão para 1000 ml de solução, quanto vai estar Y para 1 ml? Ele não quer saber a concentração em grama para 1 ml? Então, Y vai ser 1 vezes 16 divididos por 1000, e vai dar justamente o 0,016 gramas por ml que a gente achou ali em cima. Então, duas formas de fazer, né? Fizemos aqui em cima pela fórmula, achamos as duas respostas, e fizemos aqui embaixo por regra de 3 e achamos as mesmas respostas. Beleza? Exemplinho 2 agora. A gente tem uma solução de concentração 1,5 gramas por litro e a gente tem uma massa de soluto de 750. Quantos litros de solução eu consigo preparar com essa concentração se eu tiver essa massa de soluto? Vamos fazer primeiro pela fórmula. Concentração igual a massa de soluto sobre volume da solução. Então, isso aqui é igual a 1,5. Volume da solução vai ser a massa de soluto dividida por 1,5, que é a mesma coisa que 750 divididos por 1,5. E aí, 750 divididos por 1,5 vai dar 500. Então, 500 o quê? Litros. Eu não estou fazendo a unidade de concentração em grama por litro e a unidade de massa está em grama, então o volume vai sair em litros. Eu consigo preparar 500 litros de solução. Essa é a resposta. Agora vamos fazer isso por regra de 3. Se eu tenho uma solução que tem uma concentração de 1,5 gramas de soluto para cada 1 litro de solução, se eu tiver 750 gramas de soluto, eu vou preparar aqui, vou chamar de X. X litros de solução. X vai ser 750 vezes 1 divididos por 1,5, que vai dar os mesmos 500 litros de solução. Beleza? Então, fazendo por regra de 3, fazendo pela fórmula, obviamente o resultado será o mesmo. Beleza? Exemplo 2 aí, se quiser tirar um print. Vamos para o 3. A gente tem uma solução de concentração 0,5 gramas por litro e a gente tem um volume de 35 ml e a gente quer ver a massa de soluto necessária em miligramas para preparar essa solução, esses 35 ml que eu quero preparar. Então, se a concentração é igual à massa de soluto sobre o volume da solução, que é igual a 0,5 gramas para cada litro, em cima eu coloquei a unidade, vou colocar. Aqui eu vou descobrir a massa. Só que, olha que interessante, eu posso fazer isso
de duas maneiras. Eu posso converter esses 0,5 para miligrama por mililitro e usar o volume em ml, ou eu posso converter esse volume para litro e usar a concentração em grama por litro, achar a massa em grama e depois converter para miligrama. Fica a minha opção, o meu critério, beleza? Vamos supor que eu quisesse manter o 0,5 e quisesse converter o 35 ml para litros, beleza? Ficaria 0,5 é igual a massa divididos por 0,035, que é o volume em litros, esses 35 ml em litros. A massa aqui seria... E aí você... Pô, Felipe, que conta desagradável de fazer, né, cara? 35 vezes 10 a menos 3 aqui embaixo, né? E 5 vezes 10 a menos 1. Então a gente joga. Notação científica é importante. Se você negligencia ela, essa dívida eventualmente vai bater a sua porta. 5 vezes 35 vai ser 175. 175 vezes 10 a menos 4. E é a mesma coisa que 0,0175 gramas. Ou seja, se eu quiser converter isso aqui para miligramas, vai ficar 17,5 miligramas, beleza? Então, essa é a massa de soluto que eu preciso para preparar esses 35 ml de solução de concentração 0,5 gramas por litro. Agora vamos fazer por regra de 3. A gente tem uma massa de 0,5 gramas de soluto para cada 1000 ml de solução, que são 1 litro. A gente quer preparar 35 ml. Quanto que a gente vai precisar aqui? X vai ser 35 vezes 0,5 divididos por 1000. 35 vezes 0,5 são 17,5. E o 1000 aqui sobe como 10 a menos 3. Ou se eu quiser já fazer a conta, eu também já posso fazer, né? Vai ser o 0, ou se eu quiser já... Eu sei que isso aqui está em gramas. Se eu sei que o 10 a menos 3 significa o mili, então basta eu substituir isso aqui pelo prefixo. Isso aqui não quer dizer mili? Então isso aqui, 17,5 vezes 10 a menos 3 gramas, são os 17,5 miligramas. Beleza? Mais fácil ainda. Felipe, eu poderia pegar esses 0,5 gramas aqui e chamar de 500 miligramas e fazer essa conta aqui com 500 e já obter a resposta? Sim, também poderia fazer. Se você chamasse o 0,5 gramas de 500 miligramas, ficaria 35 vezes 500, você cortaria os dois zeros do 500 com dois zeros do 1000 de baixo, ficaria 35 vezes 5 sobre 10, 175 sobre 10, 17,5, e aí já sairia em miligramas, né? Esse aqui eu botei em miligrama, embaixo vai sair em miligramas, se eu botei em grama, embaixo sai em gramas. Beleza? Aqui tem um pontinho de multiplicação. Ficou ali no círculo. Show? Esse aqui foi o exemplo 3, se quiser tirar o teu print. E agora vamos para o exemplo 4. Aqui a gente tem, sem dúvida, o exemplo mais difícil, né? A densidade da solução que eu tenho é 1,15 gramas por mililitro e eu tenho 25 gramas dessa solução com uma massa de soluto de 360 miligramas. Eu quero calcular essa concentração de soluto em gramas por litro. Então, vamos por partes. A gente pode fazer pela fórmula, beleza? Densidade, concentração, vai ser igual a massa de soluto. E aí, pô, Felipe, eu não gosto muito de decorar a fórmula.
Vamos deixar então aquela fórmula de antes. Vamos usar a fórmula de densidade, que é uma fórmula mais fácil, mais intuitiva. Com a fórmula de densidade, a gente descobre o volume da solução e substitui na fórmula C igual a m sobre V. É possível fazer isso. A massa de solução sobre o volume de solução. Só tem que se ligar no seguinte. Essa densidade está em grama por ml. Então, a massa de solução que eu tenho que usar na fórmula é em grama e o volume da solução que eu vou descobrir vai sair em ml. Beleza? Isso aqui é 1,15. Se eu sei que a massa é 25, então o volume de solução vai ser igual a 25 divididos por 1,15, que vai dar um total de 21,7. Vou botar aproximadamente aí 21,7 mililitros, beleza? Então eu sei que esse é o volume, eu sei que a massa de soluto é 360 miligramas. Aqui na fórmula ele me pediu em gramas por litro, então eu tenho que converter esse 21,7 ml para litro, certo? E a massa de soluto para grama. 360 miligramas é a mesma coisa que 0,36 gramas. 21,7 mililitros é a mesma coisa que 21,7 vezes 10 a menos 3 litros. Felipe, eu poderia usar o 10 a menos 3 em cima também? Pô, olha que interessante. Se eu tenho a massa em miligrama e o volume em mililitros, eu já posso usar os dois, não é verdade? 360 vezes 10 a menos 3. 360 vezes 10 a menos 3. E aqui eu já cortaria, né? O 10 a menos 3 com o 10 a menos 3. O miligrama com o mililitro. E aí ficaria no fim só 360 dividido por 21,7. E vai dar aproximadamente 16,5 gramas por litro. Beleza pura? E se eu quiser fazer isso por regra de 3, como que ficaria? Vamos jogar isso aqui um pouquinho, vamos diminuir isso aqui. E vamos usar a densidade da solução. Se a densidade da solução diz que eu tenho 1,15 gramas de solução para cada 1 ml de solução, para 25 gramas de solução, eu vou ter X ml. Isso aqui eu estou fazendo a regra de 3, começando pela densidade da solução para eu ver o volume de solução que eu tenho. X vai ser 25 vezes 1, divididos por 1,15, e vai dar os 21,7 ml aproximados. Litros, beleza? Então eu já sei o volume da solução. Se eu sei que eu tenho 360 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto para esse volume, para um volume de 21,7 ml de solução, quanto eu vou ter para 1000? Eu não quero a concentração em gramas por litro.
botar aqui Y gramas de soluto. Y aqui, deixa eu só subir um pouquinho isso. Y vai ser 1000 vezes 360 vezes 10 a menos 3, divididos por 21,7, que é exatamente a conta que a gente tem ali em cima. 1000 vezes 10 a menos 3. Já simplifiquei. 10 a menos 3 é 1 sobre 10 a 3. E 1000 é 10 a 3. Então, eu já consegui simplificar isso. Daqui, diminuindo um pouquinho isso aqui para ter espaço. Daqui eu já tenho os 16,5. 16,5 gramas de soluto que estão em 1000 ml, então vai ser 16,5 gramas por litro. Beleza? Então, tá aí feito. Deixa eu distanciar para você tirar o teu print se você quiser. E ficamos por aqui hoje? Não. Tem mais um quadrinho aqui onde eu comparo a molaridade e a concentração comum. Para quem ainda não estudou molaridade, não faz ideia do que seja molaridade ou de outras unidades de concentração, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo de molaridade para você ficar esperto em molaridade, beleza? Vamos lá. Qual é a relação? Se a concentração é igual a massa de soluto sobre o volume da solução e a molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução, a gente tem a relação básica que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, eu começo a deduzir, molaridade é igual ao número de mol sobre o volume da solução, número de mol é igual a massa sobre massa molar. Se eu tenho uma fração dividida por outra fração, que é volume da solução sobre 1, eu multiplico pelo inverso. Então, multipliquei por 1 sobre o volume da solução, deu isso aqui. Esse círculo, não é um círculo, né? Essa parte aqui destacada em vermelho é a concentração comum e isso aqui é a massa molar. Então, se a molaridade é igual à concentração comum sobre a massa molar do soluto, a concentração comum é igual à molaridade vezes a massa molar do soluto. Felipe, eu preciso fazer essa dedução toda vez que eu quiser lembrar dessa relação? Não, você pode decorar essa fórmula, se for mais fácil para você, beleza? C igual a M vezes MM, né? Então, você só tem que saber o que significa as coisas, beleza? E aqui uma relação entre título, no caso o título especificamente massa, e concentração comum. Esse título aqui eu já tenho que fazer uma observação. Por quê? O título a gente normalmente recebe uma porcentagem. Aqui a gente não vai usar porcentagem. Aqui a gente vai dividir essa porcentagem por 100, voltar antes dela ser uma porcentagem. A gente vai usar um valor de 0 a 1, beleza? Então você pode ver que eu não coloquei aqui título entre parênteses %. Eu só coloquei título, beleza? E o título vai ser o quê? Massa do soluto sobre massa da solução. Densidade, massa sobre volume. A densidade aqui tem que estar em gramas por litro. E a massa do soluto e massa da solução tem que estar em grama por grama. A concentração comum vai estar em gramas por litro, que é a unidade padrão dela. Então, concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Aí embaixo eu substituo o volume da solução por massa da solução sobre a densidade, né? Eu joguei esse V para cá multiplicando e desci o D dividindo. Aí aqui eu tenho que massa do soluto sobre massa da solução é o título. E a densidade da solução é a densidade dela em gramas por litro. Então aqui a gente tem concentração comum igual a título vezes a densidade. Lembrando que a densidade tem que estar em grama por litro e o título vai ser um número de 0 a 1, não vai ser a porcentagem. Felipe, me deu uma porcentagem, o que eu faço? Divide por 100. Beleza, povo? E agora sim, ficamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Se vocês curtiram a aula, se vocês têm comentários, ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Beijo grande, se cuidem e até a próxima. Quem puder se inscrever no canal também. Valeu, valeu.